Caríssimos irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje nós vamos refletir sobre o tema que diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Este tema foi encontrado no texto de Lucas, capítulo 23, e eu passo a ler do versículo 34 a 36. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu que és o Criador de todas as coisas, poderoso para conservar as nossas vidas, Te somos gratos, ó Deus, pelo novo dia, pelo fôlego da vida e pela certeza que temos que na Tua presença este dia será um dia de paz. Sê com todos, tanto aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias, ou que têm planos de viagens, ou mesmo aflitos nas suas casas. A Tua mão misericordiosa se com eles. Abra as nossas mentes para que reflitamos sobre a Tua palavra. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a última mensagem das 15 que me foram pedidas, proferido no programa que é nosso de reflexão todas as manhãs. Nós não sempre somos perfeitos, por isso perdoai o que aconteceu ontem e talvez ao longo das apresentações. Sempre vamos procurar melhorar. Olhemos para o nosso tema. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Deve ser uma das poucas expressões que alguns no mundo podem imitar, mas nunca quando estão em presença de poder e também ocasião de destruir os seus inimigos. O verdadeiro sentido desta frase, proferida por Jesus Cristo na cruz, o achamos na repreensão de Jesus a Pedro quando este, vendo os soldados que buscavam prender Jesus, pegou na sua espada e cortou a orelha de um dos soldados, o servo do sumo sacerdote. Ao pedido de guerra dos seus discípulos, Jesus respondeu: nada disso, deixai-os, basta, conforme encontramos em Lucas 22, 50 e 51. Essa espada, meus irmãos e minhas irmãs, a espada de Pedro, era uma das duas que os discípulos tinham consigo quando Jesus lhes disse: faltou-vos porventura alguma coisa quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alpargas? E os discípulos responderam: não. E Jesus disse-lhes: mas agora, aquele que tiver bolsa, alforje ou alparga, tome-os também. E quem não tem espada, venda o seu vestido e compre uma espada. Nós lemos isso em Lucas 22, 35 e 36. Para Jesus, isto era necessário, não porque ele queria fomentar a guerra, mas para que, segundo as Escrituras, se cumprisse a profecia segundo a qual era necessário que Cristo fosse contado no meio dos malfeitores. Lucas 22, 37. Não só os dois ladrões, mas também os discípulos não eram perfeitos, porque eram intolerantes e não podiam sustentar o inimigo realmente vencê-los. Agora, na hora H, essas espadas não serviram. Cristo aproveitou realizar o seu último milagre a favor da humanidade. Como Criador, restituiu a orelha ceifada ao homem e declarou: não pela força, nem pela espada, mas pelo poder do Espírito Santo, tudo o que do Filho de Deus foi dito se cumprirá. Ele ressuscitará e os seus inimigos verão a sua glória quando ele se levantar. Caríssimos, caríssimas e muito amados e amadas, uma coisa também ressalta aqui. Essa cena foi assistida por muitas classes de pessoas, assistindo à morte de Jesus. Uma dessas classes é o povo, que olhava comovido e perturbado. O povo sabia realmente que o seu rei
estava a perecer. O seu sentimento era diferente. É o sentimento de temor e também de desespero. Mas estavam aí também os príncipes que zombavam e tinham prazer no sofrimento de Cristo e diziam: salvou a outros, salve-se a si também, se é verdadeiramente o Cristo, o escolhido de Deus. Encontramos também os soldados. Geralmente os soldados cumprem deveres, cumprem obrigações, cumprem leis, mas estes o escarneciam, quer dizer que também zombavam com ele, e deram-lhe vinagre em lugar de água para saciar a sua sede. É assim que nós tratamos os nossos inimigos. Mas foi deste sofredor que o grito veio: Pai, perdoe a estes homens, e certamente mulheres que pensam da mesma forma, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem porque aqui esta expressão significa são ou somos ignorantes quanto ao plano de Deus. Deus Todo-Poderoso, o seu plano com o universo muitas vezes está encoberto. Não o conhecemos. E por isso nós vivemos marchando contra esta vontade de Deus, e Cristo chama-nos de ignorantes, porque nós fazemos o que não sabemos e pensamos que a vitória é nossa e o saber nos pertence. Nos esquecemos de que quem se ri em último lugar, ri sempre melhor. E por isso nos vangloriamos quando nós destruímos os nossos inimigos. Cristo ressuscitou para a vergonha nossa, para nos humilhar, para nos mostrar que afinal o poder não está conosco para destruir os outros, mas devíamos aprender que o julgamento pertence a Deus. E é isto mesmo que Paulo diz em 2 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes sofremos e pensamos que a melhor forma é vingança. Nós devemos imitar esse espírito de Cristo, que sabendo que o homem precisa de reconhecer o significado da sua existência, Cristo que veio para o que é seu, em vez de usar o seu poder para castigar e destruir, ele usou o seu poder para restaurar, para transformar. Ele transformou tantos discípulos que não é preciso guerra, como também os sacerdotes e os soldados, porque viram que Cristo ressuscitou. E viram que o trabalho que fizeram foi em vão, porque afinal só serviu para completar o plano de Deus. Ontem nós devíamos concluir que Faraó foi convertido por um homem sofredor, castigado e excluído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e colocado na prisão. Pela graça de Deus saiu da prisão para salvar não só a sua própria família, mas também a humanidade. E encontramos Faraó dizendo: será que no meio desses incompetentes, no meio dessa gente toda que me rodeia, encontraremos alguém para ser primeiro-ministro, para conduzir este projeto, este plano? E o povo respondeu: não. Por isso José, o prisioneiro, o detestado, foi escolhido para ser primeiro-ministro e salvar o povo da fome. Mas a coisa mais interessante foi quando os seus irmãos chegaram e ele se revelou: eu sou José que vocês venderam. Eu sou José, não tenham medo. Eu sou governador agora. Eu sou senhor, podia ter todo o poder para vos encarcerar e também vos fazer sofrer como vocês me fizeram. Mas não é este meu mandato. E vos digo, não fostes vocês que me vendestes aqui, foi Deus que me mandou para estar aqui para a vossa salvação, para a salvação deste povo onde está. Vocês vieram aqui por causa da fome, não vieram aqui por outra causa. E a solução para esta fome que vos traz aqui é o castigo que Deus aceitou que eu tivesse para vir aqui e ser governador e preparar o futuro que é hoje, que é para vós. Por vezes nós castigamos pessoas que amanhã
vão ser a nossa salvação. Mas ainda a coisa mais importante é quem faz o bem, continua a fazer o bem. Quem faz o mal, continua a fazer o mal. Cada um de nós colherá o que plantou. Mas se for possível evitar hoje, então peça a Deus que te perdoe e você também reciprocamente perdoe os seus e viva a paz e a alegria de um coração livre de ressentimentos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também e que o Senhor nos faça novas criaturas. Amém.